Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu cumprimento todos os meus diletos colegas julgadores, a digna procuradora regional eleitoral, o digno advogado aqui presente, servidores da casa. Eu começo a perguntar aos senhores se há alguma observação referente à ata da sessão pretérita. Se não houver nenhum apontamento, proclamo aprovada. Anuncio novamente aos senhores o adiamento em razão de pedido de vista, o processo 47.520, que é o 2.1, o 64.695, 2.2, o 14.721, que é o 2.3. Anuncio ainda o pedido do relator à retirada de pauta dos processos 69.590, 2.4, e o 46.828, que é 2.6 da pauta. Se me permitir, tem os processos aqui, tem quórum suficiente, esse aqui. Não, está faltando um, mas eu quero saber se há possibilidade de julgar. Prestação de contas. Não, pode sim. Em mesa para julgamento, 2.5, 4010, processo da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro 2013, Partido Republicano no Ordem Social, o PROS, Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, só um segundo que estão inserindo aqui. O pessoal está inserindo. Eu inverto a pauta para processo administrativo, coloco em mesa para apreciação dos pares o processo judicial eletrônico, o 600.954.55/2018. O assunto aqui é a realização de eleições suplementares, cargo prefeito e vice-prefeito de Planalto da Serra. O relatório consta que é um pedido formalizado de procedimento necessário à realização dessas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito desse município mencionado, por decorrência da decisão prolatada pelo Colégio do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do agravo regimental, no agravo de instrumento, em que tal recurso foi julgado prejudicado, o que culminou o trânsito em julgado da decisão deste regional, que nos mesmos autos negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de procedência da ação de investigação judicial eleitoral, que cassou os diplomas de Angelina Benedita Pereira e Marcos Antônio Sampaio Rodrigues, eleitos nas eleições de 2016, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do aludido município, bem como declarou a primeira inelegível por 8 anos. Autorizada pelo TSE, a renovação das referidas eleições, concomitantemente com o segundo turno da eleição de 2018. Foi providenciada a necessária instrução do feito pela Secretaria deste Tribunal, com a apresentação pela Secretária Judiciária de minuta de resolução que dispõe sobre a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Planalto da Serra. O voto, conforme relatado, a minuta de realização constante desses autos, detalha o procedimento para a realização das novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Planalto da Serra, estabelecendo o calendário, o aludido normativo, atende os requisitos exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, motivo pelo qual propõe a sua aprovação, de forma a viabilizar o prosseguimento dos procedimentos necessários à realização das eleições suplementares no aludido município, concomitantemente com o segundo turno da eleição do corrente ano. Os senhores receberam em mesa a minuta da resolução. Eu consulto os eminentes pares se todos anuem essa aprovação dessa resolução. Sendo acenando positivamente, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que disciplina a renovação de eleições no município de Planalto da Serra,
pertencente à circunscrição da 34ª Zona Eleitoral. Eu quero participar a todos os colegas que recebiam um ofício circular da eminente ministra Rosa Weber, comunicando a este regional, a exemplo de todos os outros, que haverá a missão de observação eleitoral, a MOE, e da Organização dos Estados Americanos, OEA, estará presente neste território acompanhando todo o processo eleitoral. São pessoas que os senhores vão receber cópia desse ofício circular. Eles têm uma identificação própria, uma indumentária também própria, visivelmente a todos, que irão acompanhar, inclusive solicitar documentos que se julgar necessário. Então, todos os senhores receberão uma cópia desse ofício circular, apenas dando ciência a todos os senhores. Em mesa tem um afastamento aqui, no caso eu vou passar a presidência para o desembargador Pedro Sakamoto. Eu estou pleiteando o afastamento das minhas atividades jurisdicionais da Justiça Estadual do período de 24 de setembro até o dia 10 de novembro, portanto, apenas 15 dias. Esse processo não tem pauta, não. Não, mas eu estou trazendo ele em mesa, para incluir na hora. Segundo a orientação dos experts lá. Um minutinho para fazer o processamento dele, para colocar em pauta. Enquanto isso, nós temos aqui... Tem um PJ para jogar, então, aqui da comissão de totalização. Está aqui. A Comissão Apuradora de Eleição, Processo Judicial Eletrônico, estou aqui a mencionar 1.4, administrativo, é um processo judicial eletrônico, 0600-946. Proposta de resolução de regulamentação da Comissão Apuradora das Eleições 2016. É o PAI 4172-2007. Quem está interessado é a Secretaria Judiciária. Então, eminentes pares, é uma proposta de aprovação de minuta de resolução que designa a Comissão Apuradora das Eleições 2018, que atuará no âmbito desse tribunal, bem como regulamenta os trabalhos de apuração dos resultados do aludido pleito. O excelentíssimo vice-presidente, corregedor regional eleitoral, desembargador Pedro Sakamoto, que presidirá a comissão. Ele indica o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos e o doutor Paulo César Alves Sodré para a composição da comissão. Esse suscita o relatório. Em anexo está a resolução. Eu indago aos pares se estão de acordo. Acordo, então o tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que regulamenta a Comissão Apuradora das Eleições do corrente ano. Na sequência, voltando o processo do meu afastamento. Do afastamento. Está aí? Tá. Passa para o desembargador Pedro, por favor. Tá. Anuncio, então, em pauta o PJE 600-968-39-2018. Assunto: afastamento do desembargador Márcio Vidal de suas funções perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Período 24/9/2018 a 8/10/2018. Egrégio plenário. Trata-se de processo judicial eletrônico e objetiva trazer à apreciação plenária o pedido de afastamento das funções do desembargador Márcio Vidal no período de 24 de setembro a 8 de outubro de 2018 do Tribunal de Justiça, né? Eminentes pares, a resolução do Colégio do TSE 23.486 de 2016 dispõe sobre o afastamento de magistrados da Justiça Eleitoral, afastamento de magistrados na Justiça Eleitoral do exercício dos cargos efetivos. Como é do conhecimento de todos, com a proximidade do pleito, aumenta significativamente as atividades administrativas, compromisso com mídia e com
a sociedade civil, etc., e também as de cunho judicial desse tribunal, com participação na presidência das sessões plenárias, também no julgamento que importa, cassação de registro, diploma e mandato eletivo, fazendo necessária a dedicação integral de todos os membros deste tribunal, o que justifica o pedido em questão. Diante desses fundamentos, para que não sobrevenha prejuízo à regular e intensa função jurisdicional e administrativa do presidente, no caso, voto pelo deferimento do pedido, ora sob análise, consciente do afastamento do magistrado presidente, desembargador Márcio Vidal, da jurisdição da Justiça Comum, no período de 24 de setembro a 8 de outubro do corrente ano, como voto. Como voto, então, o doutor Ulisses, de acordo? Alguma manifestação em contrário? Todos de acordo? Já anunciou o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deferiu o afastamento do desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da sua jurisdição perante o Tribunal de Justiça no Estado de Mato Grosso pelo período de 24 de setembro a 8 de outubro de 2018. Então, retorno a presidência ao desembargador Márcio. Grato, desembargador Pedro Sakamoto. Eu vou, agora sim, vamos retomar a pauta judicial. Com isto, aquele processo já tinha feito pregão, repito, 2.5, é o 4010, é um recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro ano 2013, o recorrente é o Partido Republicano da Ordem Social. E o Ministério Público é a parte recorrida. É o processo da relatoria do doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social, município Marcelândia, interpôs o presente recurso eleitoral, outrora apresentado em razão da certidão de intempestividade acostada aos autos, determinando a remessa ao arquivo. Em relação à decisão supramencionada, a parte recorrente opôs, na ocasião, embargos de declaração, alegando a existência de nulidade da intimação do advogado sem procuração nos autos, a partir das folhas 39, o que foi rejeitado na totalidade pelo juiz a qual, em virtude da ausência dos requisitos impostos à espécie processual. Em razões recursais, o diretório alega que a decisão de folhas 94, que não recebeu o primeiro recurso eleitoral, baseou-se na certidão de folhas 36, que atestou a intempestividade equivocadamente, pois o advogado intimado não possui procuração nos autos. Requer o reconhecimento da nulidade acima narrada com a consequente declaração de intempestividade recursal, bem como o cerceamento de defesa e a nulidade do processo a partir de folha 39, com a sua devolução à primeira instância, para reabertura de prazo para manifestação. Postula ainda a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, seja a penalidade correspondente à pena das cotas de fundo partidário de até 2 meses. Contra razões, o Ministério Público Eleitoral requeriu parcial provimento de recurso para o fim do recebimento do recurso eleitoral às folhas 58/60, declarando-se nula a decisão de folhas 94, que não recebeu, haja vista ter baseado em certidão cartorária equivocada. Requeriu também a declaração de nulidade da intimação de folha 55, uma vez que, em relação ao advogado, sem poderes para recebê-la, pois sem procuração para representar o partido. O juiz de instância singela afirmou estar convencido que a decisão recorrida não deve ser reformada. A Procuradoria opina pela rejeição da preliminar de nulidade, tempestividade do recurso, no mérito opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Parecer? Pelo papeleta não consta. Desprovimento e eu ratifico. Ratifica o parecer. A palavra retorna ao relator para o voto. De novo. Então, essa situação aqui, lá atrás, né, folhas 39, ele requer o quê? Primeiro, a nulidade, né, do processo a partir de folhas 39. Por quê? Porque o advogado não teria procuração nos autos. Né? Só que ele já foram praticados todos os atos, foi modificado o advogado, foram praticados todos os atos.
Tá? Então, ele alega essa nulidade primeira, a ausência de procuração, e daí decorre a intempestividade da prática de atos processuais. E outra situação também é inusitada, porque o juízo ACOR, ele exerceu o juízo de admissibilidade recursal. Tá? Ele exerceu o juízo de admissibilidade recursal. Então, pois bem, conforme retratado, o recorrente pretende a nulidade do processo a partir de folha 39, porque o advogado Andrei César Domingues, que apresentou a prestação de contas final, não possui procuração nos autos e assim não poderia ter sido intimado os atos processuais a serem praticados. A insurgência consiste na circunstância de a publicação de intimação do aludido diretório para a apresentação do instrumento de procuração e manifestação quanto à inexistência de movimentação de recursos, ter tido o nome de Andrei como advogado do aludido diretório. Todavia, o prazo transcorreu sem qualquer intimação. Tá? Então, ele fala, olha, essa intimação foi para o Andrei, não foi uma intimação pessoal. E esse recurso, ele que requer a reforma da decisão de folhas 94, que deixou de receber o recurso eleitoral. Então, assim, a decisão do juiz monocrático deixou de receber o recurso eleitoral, conforme a certidão que ele atesta. Faz-se necessário assinalar que o protocolo de folha 58 atesta que o recurso foi protocolizado em 13 de 2 de 2015. Destarte, não obstante as alegações do recorrente, no sentido de que o advogado Andrei César Domingues não possui procuração nos autos para representá-lo e, portanto, a publicação endereçada ao partido com a indicação dele como seu causite seria equivocada, é certo que foi o aludido patrono que apresentou as contas do diretório. E assim, ele praticou todos os atos do processo. Mas o principal é o seguinte, o principal é que ele alega que não houve intimação pessoal do dirigente do partido para sanar a falta de procuração nos autos. E as folhas 31/32 expresso a notificação, a nomenclatura utilizada é notificação, ela foi para o presidente do partido, senhor Fausto Nobres da Silva, para que ele regularizasse o processo, né, suprisse essa falta, ausência de pressuposto processual, e ele assinou, né, apôs a sua assinatura, a data certinho, e não houve essa sanação dessa irregularidade. Tá? Então, assim, não há que se falar em nulidade do processo. Tá? Por quê? Primeiro, ele praticou todos os atos, agora ele quer a nulidade do processo. E segundo, e a fortiori, principal, é que ele foi intimado, devidamente intimado no processo, o partido foi intimado na pessoa do senhor Fausto Nobres da Silva e não se manifestou. Agora, tem uma outra situação, eminentes pares, né? Então, assim, não há que se fará nulidade em face da intimação para que ela fosse sanada e, ademais, pelos atos realizados pelo referido causídio. Por isso, a intimação é válida, com o que se afasta a alegação de intempestividade, que era correlata a essa arguição de nulidade do processo. Outro fator correlato é o recurso contra a decisão que não recebeu o recurso inominado. Né? Como se sabe, as decisões interlocutórias não cabe esse recurso inominado. Né? Mas assim, porque são decisões irrecorríveis, né? Irrecorribilidade em separado. Ele poderia interpor um mandado de segurança, ou alguns entendem que caberia um agravo de instrumento, enfim. Mas o problema é o seguinte, que o juiz de admissibilidade recursal seria realizado aqui na segunda instância e não na primeira instância. Tá? Então, assim, eu supero essa questão de irrecorribilidade e transformo essa situação em questão de ordem pública. Tá? Transformo em questão de ordem pública, mas eu verifico que realmente o recurso é intempestivo. Por quê? A publicação da sentença ocorreu em 4 de fevereiro de 2015, folha 55, e o recurso foi protocolado em 13 de 2 de 2015. Tá? Com essas considerações, rejeita a questão prejudicial de nulidade da intimação do causídico por ausência de procuração e, por consequência, a intempestividade. Por consequência, eu não conheço desse recurso inominado interposto, que seria em relação à própria análise de pressuposto recursal. Tá? Então, assim, parece que é um pouco meio estranho, porque houve uma sucessão de infelicidades no processo. Tá? Senhor presidente, é como voto.
O relator ele afasta a nulidade do ato de comunicação e, consequentemente, ao afastar, depara com a ausência de um pressuposto que é justamente Falta de procuração. A falta de procuração? A ausência de procuração. E ele foi devidamente intimado. Isso. Então, ele foi intimado para suprir. Então, não gerou nenhuma nulidade em razão da comunicação que foi feita. Mas mesmo assim, ele continuou prestando atos. E aí, ele não apresentou a procuração, é isso? Todos estão de acordo? Estou sinalizando. Eu posso escolher o voto, doutor Luiz Aparecido Bortolucci? Só uma questão, senhor presidente. Talvez até uma dúvida acadêmica, mas me permitam. No frigir dos ovos, Vossa Excelência não está conhecendo o recurso em razão da intempestividade? Não, exatamente, em razão da intempestividade. Ao fim e ao cabo, acabou sendo isso. Porque quem exerceu esse primeiro juízo de admissibilidade, equivocadamente, foi o juiz Acó. Tá? Então, assim, eu acabei superando aquelas arguições de nulidade do processo, de intempestividade, eu superei, aí cheguei nessa situação da intempestividade. Grosso modo, como devido à irrecorribilidade da interlocutória, o recurso é inadequado, não seria o caso nem de análise. Mas, como é uma questão de ordem pública e como o juiz de admissibilidade é em segundo grau, por isso que eu fiz dessa maneira. Acompanhe o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu também gostaria de um esclarecimento, porque também eu estou meio confuso. Está assim a conclusão. Eu realmente estou assim, não sei se eu que não estou entendendo, mas é que o nobre relator põe assim, com essas considerações, rejeita a questão prejudicial de nulidade da intimação do causídio por ausência de procuração e, por consequência, a intempestividade. Quer dizer, estou entendendo aqui. No final, porque assim, eu acabo superando as arguições, né, de nulidade do processo por ausência de intimação, tá, de intempestividade, e depois, por conseguinte, né, aí eu passei a analisar lá em cima essa questão da intempestividade. Não, então, exatamente, ver que realmente o recurso é intempestivo, né? Exato. Uma vez que a publicação ocorreu em data de tanto e foi trocada em data de tanto, ou seja, depois de quase 10 dias. Até isso eu entendi. Aí vem em seguida, com essa condição, rejeita a questão prejudicial de nulidade e, por consequência, a intempestividade. Quer dizer, eu estou entendendo que está rejeitando também a intempestividade, ou não? Exato. Ué, está reconhecendo como intempestivo e depois rejeita a intempestividade, é isso que eu não estou entendendo. Porque, na verdade, às vezes houve um equívoco aqui. Eu quis dizer o seguinte, que o recurso ele é intempestivo, tá? Ele é intempestivo, caracterizado a intempestividade. Tá? Aí acho que seria, e por consequência, reconheça a intempestividade. Reconheça a intempestividade. Eu faço a retificação. Reconheça a intempestividade. Isso, aí estou de acordo. Perfeito. Reconheça a intempestividade. Tudo bem. Perfeito. Aí estou de acordo. Todos estão de acordo? Por não. O juiz equivocadamente fez o juízo de admissibilidade. Ele não deveria ter feito. As ações eleitorais, nós sabemos que ele recebe as razões, o recurso e as razões, contra razões, exerce ou não o juízo de retratação e remete ao tribunal. Mas ele fez, né? E, a despeito de tê-lo feito, Vossa Excelência está analisando a questão posta, tendo em vista que
o juízo de admissibilidade é nosso, correto? E Vossa Excelência simplesmente não está conhecendo o recurso porque ele é intempestivo. Perfeito? Essa questão da nulidade do processo, mas se o recurso é intempestivo, não caberia nem fazermos essa análise, porque ele é intempestivo. Se eventualmente houver uma questão de nulidade, como ele alega, ele vai ter que utilizar as vias próprias, né? De todo modo, eu estou de acordo com a conclusão, pelo não conhecimento e razão da intempestividade. Retifico oralmente ou você quer que eu... Estão de acordo com a conclusão? Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, ainda da mesma relatoria, trago à mesa o processo 2.7, 18.341, recurso eleitoral prestação de contas de candidato ao cargo vereador, 51ª Zona Eleitoral, eleição de 2016. Recorrente, Carlos Iuti Irose, versus o Ministério Público Eleitoral. É da relatoria, como eu disse, do mesmo colega, que estava com a palavra anteriormente. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlos Yuhiti Hirose, candidato a vereador em Cuiabá, eleições de 2016, contra a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha, basicamente pela não entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo de 72 horas e omissão de gastos em relação a despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados dessa justiça. O candidato apresentou prestação de contas, folhas 15/120, com registro de receitas recebidas no importe de R$ 45.044,68. Inicialmente, o parecer técnico foi pela desaprovação das contas, tá? E em relação aos relatórios financeiros de campanha, houve a informação fora do prazo de 72 horas em relação às doações nominadas, tá? Já em relação, houve a omissão de gastos em relação às despesas registradas na prestação de contas e a constante na base da justiça, que é a segunda nulidade. E foram transcritas aí todas essas irregularidades. O candidato apresenta a justificativa, requer a aprovação e junta documentos. O segundo parecer opinou pela desaprovação das contas porque não se consideram sanados os apontamentos emitidos no primeiro parecer. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação, o recorrente afirma que cumpriu com suas obrigações legais, tá? Pontua em relação ao descumprimento de 72 horas para entrega dos relatórios financeiros, ele defende a conduta que houve e, ademais, ele postula pela aplicação do princípio da insignificância. Quanto à omissão de gastos, ele pontua o seguinte, ele pontua que os valores divergem não por culpa dele, mas por simples do fornecedor, uma vez que o valor foi pago antecipadamente. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requereu o desprovimento do recurso, haja vista que remanescem as irregularidades apontadas na sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso em virtude da existência de omissão de gastos e despesas eleitorais. É o relatório, senhor presidente. Se adota a Procuradoria. Mantenho o parecer, presidente, pela desaprovação das contas. Esqueci de falar com você.
Obrigado, senhor presidente. Passo ao mérito. Então, assim, as irregularidades são essa não entrega dos relatórios financeiros de campanha. Assim, eu posso ser sucinto aqui em relação a isso. O que acontece? Acontece que esses valores foram apontados posteriormente à época da campanha, tá? Entre 25 e 27 de outubro. Eles são posteriores ao encerramento do período de campanha eleitoral, tá? De forma que essa obrigatoriedade de 72 horas, ela não se aplica no caso, tá? Então, por quê? Porque já estava terminado o período de campanha, tá? Então, eu afasto esse apontamento em questão. Já em relação a essa omissão do valor de R$ 1.075,11, ela corresponde a 2,65% do total de recursos arrecadados, tá? Ela é assunto grave, depende da relevância. Eu adoto aquele nosso critério, porque foi tudo em relação à empresa de fornecedor de combustível. Menor aquisição R$ 18,00 e a maior R$ 240. Então, eu adoto aquele nosso critério pelo percentual baixo em relação ao total do valor arrecadado, tá? Então, eu faço a anotação de uma ressalva e aprovo com ressalvas essas contas, tá? Com as considerações imparcial dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento de recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida e aprovar com ressalvas a prestação de contas em apreço. É o relatório, senhor presidente. É o voto, senhor presidente. Parcial provimento. Com essas considerações Com imparcial... ressalva. Todos estão de acordo? Todos? O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Processo judicial eletrônico. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista do primeiro vogal, processo eletrônico 0600-289-39-2018. Em mesa, processo da leitoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Uma impugnação de registro de candidatura do RRC, candidato à eleição 2018. Impugnante a Procuradora Regional Eleitoral. Impugnado José Bispo Barbosa. Requerente José Bispo Barbosa, coligação da Força da União. O parecer é pelo deferimento do pedido de registro de candidatura, sugerindo o julgamento antecipado. Dr. Ulisses Rabaneda está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, se me dê licença, inclusive a douta Procuradoria, eu vou julgar pela ementa sem prejuízo de maiores esclarecimentos, Vossa Excelência entender necessário. Registro de candidatura, deputado federal, impugnação, funcionário público, alegação de ausência de prova de desincompatibilização, juntada com a defesa de prova de licença do cargo de professor e exoneração de cargo em comissão no prazo legal, improcedência da impugnação, demais requisitos preenchidos, deferimento do pedido. Comprovado no prazo de defesa desincompatibilização no prazo legal do cargo público ocupado, julga-se improcedente a impugnação, registro de candidatura. Preenchidos todos os requisitos legais, especialmente as condições de elegibilidade e ausência de inelegibilidade, homologa-se o pedido formulado. Impugnação improcedente, registro de candidatura deferido.
Alinhando o conceito, presidente. Alinhando o conceito, tá certo. Claro. Vamos proclamar o resultado. Nesse caso, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, deferiu o registro da candidatura do candidato. Deferiu a candidatura nos termos do voto do relator. Tem redundância. Colegas, vamos agora fazer a leitura do acordo em plenário. Eu passo a palavra ao diretor para proceder o... Acórdãos publicados em sessão. Acórdão número 26.853, PJE 0600-239-13/2018, julgado na sessão do dia 30/8/2018. Publicação do acórdão 26.852, PJE número 0600-316-22.2018, julgado na sessão de 30/8/2018. Era isso, senador. Feita a leitura, como a última parte, eu não havendo mais nenhum processo de julgamento nessa sessão, declaro encerrada a mesma e agradecendo aí o trabalho de todos.